Aí, galera, nós estamos cuidando de um ponto essencial. Ele é muito caro para quem está no dia a dia cuidando da matéria do Estatuto da Criança. Porque nós entendemos, né, e aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, que todos os filhos, independentemente de sua situação, só serão ou só ganharão essa relação pai, mãe e filhos se forem adotados. Todos nós devemos ser adotados pelos nossos pais. E o que quer dizer sermos adotados pelos nossos pais? Fomos acolhidos pelo grande sentido da vida, que é o amor, que é o afeto. Porque muitos pais têm seus filhos, mas não guardam relação afetiva com eles. Mas para que a adoção aconteça, é imperativo que exista essa relação afetiva entre quem adota e quem vai ser adotado. Se aquela pessoa que vai ser adotada disser que não quer, não sai adoção. Se ela disser que não dá liga, que não se adaptou dentro daquele estágio de convivência que deve haver no processo de adoção, não tem adoção. Isso só não vai acontecer quando nós estivermos cuidando de recém-nascidos, porque aí ele não consegue externar a sua vontade ainda. Mas quando já está maiorzinho, a vontade ganha força. Lembrem-se que todas as vezes que focar num procedimento afeto a criança e adolescente, tem que haver a escuta daquele interessado. O adolescente é obrigatório. E a criança, dependendo do seu conhecimento, dependendo da sua formação, do seu entendimento, ele poderá ser escutado, que chamamos de oitiva informal. Então, voltando aqui ao nosso tema, adoção. Falamos da adoção direta, adoção pelo cadastro, forma de extensão, adoção póstuma, e agora vamos falar da adoção conjunta, que na verdade é um desaguar das anteriores. Conjunta por quê? Porque tem mais de uma pessoa postulando a adoção. Às vezes casais, às vezes pessoas que não são casadas, mas querem pedir adoção de uma criança. Olha que interessante essa situação. Por que às vezes, por exemplo, Joaquim quer adotar uma criança, criança essa que tem um vínculo muito forte com a sua babá, e a babá tem um forte vínculo com essa criança. Não são casados, não vivem em união estável, portanto, não estão formando uma família, mas ambos querem adotar. É possível fazer essa situação? Meus amigos, vocês têm a resposta para essa indagação. Também para mais essa indagação. E onde está o lastro? Onde está o fundamento para esse pedido? Onde é que eu vou buscar a resposta para essa situação? Sempre no interesse superior da criança. Se aquela adoção formulada por duas pessoas que não são casadas e não vivem em união estável, mas aquela adoção é favorável, é boa, vai representar ganhos para a criança, opa, vamos deferir a adoção para aquela criança. Pronto, resolveu o problema dela. A outra situação é a adoção singular, ou seja, apenas uma pessoa está postulando a adoção da criança. Apenas uma. Então, Joaquim quer adotar aquela criança, a Maria quer adotar aquela criança. Então, vem apenas um autor, apenas um requerendo ao Estado que reconheça aquele vínculo de afetividade que existe e me entregue em adoção aquela criança. É perfeitamente possível essa situação. Então, adoção conjunta formulada por 2 ou mais pessoas. Por que mais pessoas? Porque eu posso estar diante da adoção
multiparental. Prestem atenção. A multiparental é possível? É. E quando é que isso vai acontecer? Quando representar ganhos para a criança. Adoção singular, quando apenas uma pessoa está formulando. Mas aí poderia me sugestionar e falar assim: professor, mas duas pessoas do mesmo sexo, Maria, Maria, João, João, podem adotar uma criança? Isso é possível fazer esta formulação? Estamos diante do que chamamos adoção homoafetiva. Essa expressão homoafetiva foi criada pela desembargadora Berenice Dias, que é uma desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul, e que ganhou força essa expressão homoafetiva. Homo de igual, afetiva porque tem que ter o vínculo que é o pressuposto da adoção. Então, duas pessoas do mesmo sexo podem fazer adoção homoafetiva. Apenas para situá-los, no ano de 2006, fizemos a primeira adoção homoafetiva do Distrito Federal. Primeira adoção homoafetiva. Nenhum tribunal havia se manifestado acerca desta matéria. E aí se indagou, qual é o fundamento e por que isso pode acontecer? É muito simples, meus amigos. Se verifique se aquela criança está bem acolhida naquele seio familiar, naquele núcleo social, naquele núcleo familiar. Eu não vou tomar como parâmetro a diversidade sexual, a orientação sexual de quem está buscando. Eu quero saber se aquele lar tem estruturas para receber a criança. E quem é que faz essa avaliação? Quem é que vai dar o instrumental para o juiz decidir? São os psicólogos. E já há estudos formulados a nível mundial de que não há danos representativos ou não tem danos psicológicos para aquela criança que está acolhida no seio daquela família homoafetiva. Então é perfeitamente possível também fazer-se ou ter-se a adoção homoafetiva, que é aquela adoção formulada por pessoas do mesmo sexo, ok? É mais uma modalidade que nós podemos contemplar nesse contexto de adoção. A finalzinha, que chamamos de adoção internacional. Quando eu cursava a faculdade, tinha muita curiosidade e perguntei a um professor que dava aula para mim como é que acontecia uma adoção internacional. Eu tive como resposta assim: não se preocupe porque o senhor nunca verá esta disciplina na sua vida. Nós estávamos no ido de 89, de 90, faz tempo, né? E, por desaguar da história, é a matéria com a qual eu trabalho no meu dia a dia. Olha que interessante, adoção internacional. Dizem na mídia assim: ah, o gringo pega qualquer coisa. Olha aí como é que se fala, qualquer coisa. Nós somos sujeitos de direitos ou somos objetos? Vocês podem falar. Vocês podem tomar postura, entendimento nesse sentido. Não, gente. O gringo, abre aspas, não quer qualquer coisa, fecha aspas. O gringo gostaria e deseja, tal qual os nacionais, o recém-nascido. Mas por que ele se dispõe a acolher adolescente? Porque ele sabe, ele tem certeza que a adoção de recém-nascido não acontecerá. Em razão de quê? Porque a adoção nacional tem prevalência sobre a adoção internacional. A adoção internacional só vai acontecer por exceção, quando no Brasil não houver ninguém que queira acolher aquela criança ou aquele adolescente em adoção. Aí, este internacional, este gringo, quer adotar. O que ele faz?
no país onde ele mora, ele faz o processo de habilitação lá. Esse processo vem para o Brasil, para um local que chamamos autoridade central. Essa autoridade central remete este processo para o corregedor do Distrito Federal, ou corregedor do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é o responsável para tomar conta de uma comissão julgadora de adoção internacional, que é composta pelo corregedor, pelo juiz da infância, por um funcionário dessa comissão, por uma autoridade do Ministério da Justiça, por um representante da OAB e por um representante do Ministério Público. Este colegiado vai decidir, vai verificar se aquele pretendente ou aqueles pretendentes estão aptos a acolher uma criança. Se atendeu todas as formalidades legais. Se positivo, ele é colocado, ele é inserido no cadastro de adotantes. E ele fica aguardando a chegada do filho do coração. A única diferença desta para o nacional é que ele fica por exceção. Se não houver brasileiros que queiram receber, ele será chamado, será convidado a conhecer a criança. Ponto. A diferença básica será essa. Ok, meus amigos? Tá bom? Então, acho que fechamos o módulo adoção. E lembre-se que é muito importante termos a consciência e termos a certeza de que nós precisamos nos conscientizar que somos sujeitos de direitos e temos que perguntar se eu quero ou não quero. Vocês sabiam que muitos adolescentes não querem deixar o país e viajar para morar no exterior, numa adoção? O medo da língua é o grande entrave, porque ele faz um cursinho rápido da língua para mudar de país. Imagine aprender alemão em um mês. É um entrave, é um complicador. Mas os nossos nacionais, basicamente, vão para a Itália, que é o grande acolhedor de crianças nacionais, ok? E eles não têm nenhum impeditivo de que acolha, se tem grupo de irmãos, um casal acolhe parte e outro casal acolhe parte dos irmãos. E mantém entre eles o vínculo de convivência, que é muito importante, para não quebrar, para não violar um princípio chamado princípio da não fratria, ou seja, o princípio da não quebra do vínculo entre os irmãos. Ok, meus amigos? E aqui fechamos o módulo adoção. E vamos voltar no próximo com outro tópico importantíssimo.